Muito bem. Estudamos no último estudo, na terça-feira, a origem do mal, né? Um tema, assim, bem interessante, bem curioso e importante, né? Saber qual é a origem do mal, como tudo começou, tá? Ali tem a origem, o que nós chamamos muitas vezes de o grande conflito, né? O conflito entre Jesus e Satanás. Vimos que no céu, Apocalipse diz que Miguel pelejou, né? Contra o dragão, os anjos de Jesus também, os anjos de Satanás, e Jesus venceu. E nós vimos que um dia essa batalha foi travada aqui na terra também. Jesus estava fragilizado, 40 dias sem comer, em jejum, e ele resistiu e venceu o inimigo também. Então, Satanás, ele perdeu as batalhas do céu, perdeu a batalha aqui na terra, e Jesus o venceu definitivamente na cruz, tá? Mas hoje nós vamos entender de uma forma mais direta como que este conflito foi transportado para a terra. Nós chamamos aí o estudo, o título é A Queda do Homem, tá? Como foi a queda do homem? Como que tudo aconteceu? Então, preste bastante atenção, aperte os cintos aí, que você vai entender muita coisa hoje. E logo, nós temos que responder esta pergunta. Para tratarmos da queda do homem, temos que estudar um pouquinho como era o homem antes da queda. Como era o mundo que Deus criou antes da queda, tá? Então, como era o mundo logo após a criação? Convido você para abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, nossos primeiros versos de hoje. Gênesis capítulo 1. Olha, gente, que privilégio. A gente tinha que ficar assim, sabe, emocionado de ler o livro de Gênesis e o capítulo 1, porque é a origem de tudo, sabe? A origem da vida aqui no nosso planeta, as respostas que a ciência busca tanto. Nós vamos ler agora a origem de todas as coisas aqui do nosso planeta. Sabe que se as pessoas estudassem mais o livro de Gênesis, não criariam tantas teorias sobre a origem da vida, né? Que o homem veio de uma explosão, e que o homem veio de um macaco, e tudo isso, né? As teorias da evolução. Bom? Então, vamos ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 1 até o 8. Vamos ler direto. Mas eu gostaria de algum voluntário para fazer essa leitura. Gênesis, capítulo 1, versos 1 até o 8. Eu leio. Quem gostaria de... Claro, Bruno. Pode ler. Gênesis, capítulo 1, do 1 até o 8. O nome do título do texto é A Criação dos Céus e da Terra e de tudo o que neles existe. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E veio a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. Olha só que interessante. Muito obrigado, Bruno. Dá uma olhadinha para o capítulo 1 de novo, no verso 1. Olha que bonito. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse texto nos apresenta logo de início, o primeiro verso da Bíblia responde já um monte de questionamentos. Qual é a minha origem? Qual é a sua origem, amigo? Qual a origem do planeta? Como tudo começou? Existe um Criador, tá bom? Logo no primeiro verso da Bíblia, nos é apresentado o Criador de todas as coisas. Então, diz que no princípio.
Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não marca uma data, ela diz que no princípio, lá atrás, num passado distante, Deus criou os céus e a terra. E então a Bíblia vai narrando tudo o que Deus criou, né? Primeiro a luz, fez separação de luz e trevas, depois fez separação das águas, e assim vai dando uma sequência. Eu convido você para, depois do nosso estudo aqui, ler o capítulo 1 inteiro, tá? Você vai ver como é bonito, como é interessante. Você pode ler o capítulo 1, 2 e 3. Ou hoje à noite, ou sexta-feira à noite, quando você estiver tranquilão em casa. Vale a pena a leitura. Agora, dá uma olhadinha no verso 10, Bruno. Capítulo 1, verso 10. Libera o seu som. Bruno, você precisa soltar o somzinho aí. Aí. Pronto, agora sim. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Olha que interessante. Deus começou a fazer as coisas. Conforme ele vai preparando a terra, é tão bonito que ele vai dando as condições para a vida na terra de maneira assim bem lógica. Ele coloca a luz solar, depois separa as águas, faz surgir ali a terra. Na sequência vai produzir ervas. E Deus vai falando que tudo era bom, né? Olha o verso 10, termina assim: "E viu Deus que isso era bom". Dá uma olhadinha no verso 12 agora. Pode ler, Bruno. Bruno, o som. Isso. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espia. E viu Deus que era bom. Olha que interessante. Então, aqui, Deus fez aqui as ervas, né, que davam semente, tudo. A terra começou a produzir. E diz que Deus viu que era bom. Ou seja, não tinha nada de ruim. Era bom, tá bom? Olha agora verso 18 e 19. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Olha, nós já estamos no quarto dia da criação. Eu estou pulando alguns versos para a gente ganhar tempo, mas depois você pode ler inteiro. Aqui no quarto dia, ele criou os astros, estrelas, sol, lua, tá bom? E disse que era bom. Quero que vocês observem essa expressão, né? No final de cada dia, Deus diz, isso era bom. Agora, verso 21, Bruno. 21. Isso. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme as suas espécies, e viu Deus que era bom. Olha que legal. Agora Deus criou os animais marinhos, né? Baleias, peixes, animais marinhos e aves no céu. Deus falava e as coisas surgiam. E nós estamos no quinto dia. E Deus olhou tudo aquilo e disse: era bom. Imagine só as aves voando, os peixes, as águas sendo povoadas, né? Os animais ali marinhos nadando, felizes, as aves voando. Deus diz: olha, isso tudo é muito bom. Mas agora está chegando no final da semana da criação. Versos 26 até o 31. O que Deus criou no sexto dia? Capítulo 1, verso 26 até o 31, Bruno. 26. E Isso. disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou,
homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre tudo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e de toda árvore em que há fruto, que dê semente, servo-as para mantimento. Pode ir até o 31. É o 31. Isso. E todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quando tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Muito bem, Bruno. Olha só que texto bonito. Eu gosto de ler, o texto acaba sendo um pouco grande, mas é a hora que a gente tem para ler a Bíblia, né? Para ver o que a Bíblia está falando. E agora, no sexto dia, Deus criou os animais e criou o homem. A obra-prima da criação é o homem. Diz que nenhum animal foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o homem sim. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. E Deus disse para o homem: tenha domínio sobre todas as coisas. O homem foi colocado para dominar sobre a terra, administrar tudo o que ali estava. E aí, no finalzinho, no verso 31, né? Quando eu digo homem e mulher. Tá? Imagine um homem perfeito, né? Não cheio de defeitos, como nós temos, perfeito fisicamente e moralmente. Quer dizer, o homem não tinha tendência para o pecado. Hoje nós temos tendência para o mal. O homem, quando saiu das mãos de Deus, não tinha, tá bom? No finalzinho do verso 31, diz assim, ó. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Olha que legal. Então, quando Deus criou cada coisa no seu dia, ele diz que era bom, e viu Deus que era bom. Quando concluiu o homem, fez o homem, Deus disse, viu que era muito bom, tá bom? Então, Deus criou todas as condições do mundo, quando tudo estava pronto, colocou ali o homem. Vamos ler agora Gênesis 2. Eu vou pedir para você, Bruno, continua aí, capítulo 2, verso 1 ao 3. Nós vamos fechar a semana. A proposta da semana não acaba em 6 dias, né? Tem um sétimo dia também. Pode ler. O que será que Deus criou no sétimo dia? Capítulo 2, versos 1 até o 3. Assim, os céus e a terra de todo o céu, exército, foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizerá, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizerá. Olha, muito bem, muito obrigado, Bruno. O que Deus criou, então, no sétimo dia, Deus não criou mais nenhum ser vivo, tá? A Bíblia diz que ele descansou, santificou e abençoou esse dia. E concluiu o ciclo semanal, tá? Vai ter um dia que nós vamos estudar aí um pouco mais a fundo essa questão do sábado, a lei de Deus, tá? Não é o nosso foco hoje. Hoje nós estamos estudando aqui a criação. Agora, eu disse que Deus criou tudo de maneira perfeita, o homem era livre para comer de tudo que tinha no jardim, ele comia de todas as árvores, né? Deus disse assim, ó, eis que vos tenho dado de todas as árvores para comer. Imagine só, nessa época aqui, o fruto, o sabor dos frutos, o cheiro que tinha na natureza, tudo era lindo, era tudo perfeito. Os sabores que o homem tinha para provar. Só que Deus permitiu que ele comesse de tudo, mas deu uma proibição. Uma proibição. Então, eu gostaria que alguém lesse para nós agora Gênesis 2,
os versos 15 e 17. Alguém que não leu Posso- ainda? Quem falou? Posso ler? Pode, Marisa, pode ler sim. Pode. Gênesis capítulo 2, versos 15 até o 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem, Marisa, muito obrigado. Olha só, Deus pegou o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden, tá? Era um lugar separado ali, era um lugar belo. A Bíblia chama de jardim, né? Um jardim, um lugar muito bonito. O homem foi colocado ali, o homem e a mulher, para guardar, proteger aquele lugar, cultivar, né? Dali sairiam ali toda... era o início, né, do planeta, tá bom? Agora, só que o Senhor deu uma ordem, está no verso 16, se você olhar para a sua Bíblia. Diz assim, ó, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu uma proibição. Eles podiam comer de tudo que tinha no jardim, mas uma árvore era proibida. Essa árvore é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Havia uma restrição, uma proibição. E a mensagem era clara: no dia em que comer dessa árvore, vocês vão morrer. Você sabia que todo crime, né, eu quero falar agora um pouquinho da minha área, não, vocês devem saber que eu sou advogado, mas quando a lei traz um crime, ele traz a conduta e qual é a pena. Por exemplo, dirigir embriagado, né? Tá lá, proibido dirigir sob substância alcoólica ou análoga, tal, tem o texto, e depois traz a pena, detenção de tantos meses lá certinho. Aqui nesse texto nós vemos isso de forma muito clara. Proibido comer daquela árvore, essa é a conduta proibida. E qual é a pena? A pena é morte. Se comer, certamente morrerás. O texto foi muito claro, a mensagem foi dada para o casal. E logo eles pensaram, jamais nós vamos comer daquela árvore, né? Mas aconteceu uma coisa. Lembram que Satanás foi lançado para a terra? Lembram do que nós vimos na semana passada? Foi expulso do céu e veio para a terra. E ele fez um trabalho aqui. E o título aqui do nosso, que está aparecendo para você, é assim: o dia mais trágico da humanidade. E de fato é, né? O dia que os nossos primeiros pais, os nossos representantes, caíram, tá bom? Dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu gostaria que alguém lesse para nós dos versos 1 até o 5. Gênesis capítulo 3, verso 1 até o 5. Alguém poderia ler? Quem sabe? Eu, Janaína. Janaína, ótimo, Janaína. Aqui eu estou com o slide aberto, agora eu vou fechar ele aqui para ouvir vocês. Gênesis 3, do 1 ao 5. Pode ler para nós, Janaína. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Muito bem, Janaína. Se você é atento, percebeu que a leitura da Janaína era uma leitura de um texto assim um pouco mais atualizado, né? Mais moderno, até mesmo de fácil de compreensão. Eu gostei do texto aí que a Janaína leu. Mas é o mesmo significado da sua Bíblia se estava com outras palavras, tá bom? Gente, primeira coisa que eu quero esclarecer para vocês. Há quem pense que o homem que comeu da árvore proibida, que isso seria um ato sexual. Não sei se você já ouviu falar nisso. Ah,
o primeiro pecado, na verdade, foi o ato sexual. Não tem nada a ver. Não pense isso. Porque a relação sexual, ela foi dada por Deus para a humanidade, tá? Se você ler lá no capítulo 1, por exemplo, deixa eu ver aqui, no verso 28, você vai ver Deus falando assim para o homem: sede fecundos e multiplicai, enchei a terra. Tá bom? Ser fecundo era ter filhos, não tinha outra saída. Então, o pecado aqui, o primeiro pecado, não tem nada a ver com a relação sexual, era um fruto mesmo, uma árvore mesmo, tá? A Janaína acabou de ler para nós, a minha Bíblia fala assim, a serpente mais sagaz de todos os animais, né? Aqui, na verdade, não é simplesmente uma cobra, uma serpente. Aqui era o próprio Satanás. Lembram lá em Apocalipse capítulo 12, que nós vimos que Satanás também é chamado de a antiga serpente? É esse daqui. Ela falou pela boca de uma serpente. Nesse período aqui, hoje a serpente ela é um animal horrível, né? Alguém aqui tem medo de cobra, de serpente? Levanta a mão. Eu tenho horror da cobra. A cara dela é horrível, né? Ela traz pavor. Mas quando a gente estuda a Bíblia aqui, tudo indica que ela não era assim, tá? Que a serpente não era um animal que trazia esse pavor nas pessoas. Depois da queda, aí sim, tá? Mas tudo indica que ela era um animal bonito. E aqui Satanás então tomou conta desse corpo, desse animal, e começou a falar pela boca dele. E aí no verso 1, ele disse assim para Eva, olha, primeiro erro, né? Eva estava andando e se aproximou dessa árvore. Não era nem para se aproximar desta árvore, tá bom? Eva estava sozinha, se aproximou da árvore e essa serpente começou a conversar com ela. A serpente disse assim, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore que está no jardim? Deus tinha falado isso, gente? Não. Deus falou que eles poderiam comer de todas as árvores, menos de uma. E a serpente já vem com astúcia. Coisa perigosa é dar ouvidos para Satanás. Coisa perigosíssima. Nós podemos pensar que nós somos inteligentes, que nós somos sábios, que nós somos fortes e não vamos cair. Mas tome cuidado, tá? Porque ele é astuto. Então, ele já enrolou ela aqui nessa primeira conversa e ela falou, não, Deus não disse isso. Deus disse que eu não posso comer da árvore que está no meio do jardim, para não morrer. Está no verso 3, ó, Deus disse, dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Então, quer dizer que Eva entendeu certinho a mensagem de Deus, que não era para comer, se comesse morreria. Agora, olha o que a serpente disse, está no verso 4. Então, a serpente respondeu ali para a mulher, é certo que, verso 4, é certo que não morrereis. Vocês estão percebendo? Algumas pessoas me dizem assim, mas por que o erro, que o pecado ali de Eva foi tão grave, né? Foi tão grave. O verso anterior, o verso 4, nos mostra claramente que ela sabia qual era a ordem divina. Ela entendeu, olha, não posso comer, porque no dia de comer vou morrer. Era clara a mensagem divina. Agora vem a serpente e fala, não, é certo que não morrereis. Quando a serpente fala assim para Eva, é certo que você não vai morrer, a serpente está desmentindo a Deus, percebe? Deus disse, se você comer, você vai morrer. Ela fala, não, se comer, você não vai morrer. E agora Eva tinha uma escolha a tomar. Ou ela acreditava no que Deus disse, ou ela acreditava no que a serpente disse. Lembra que eu falei no começo? Aqui a decisão de Eva tinha que ser bem lógica, né? Você vai acreditar na serpente que você acabou de conhecer, acabou de ver, ou ia acreditar naquele que te criou? Ela tinha que ter acreditado em Deus. Mas lembre que eu disse que a serpente é astuta, a Bíblia diz que ela é astuta. E ela conversou um pouco mais com Eva. Olha o que diz no verso 5 que a serpente disse. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, a serpente jogou a curiosidade na mente de Eva e disse, ó, na verdade, Deus está enganando vocês. Deus não, porque ele sabe que na hora que vocês comerem, vai abrir os olhos de vocês. E agora vocês serão como Deus. Gente, olha só. Você percebe qual era a vontade de Lúcifer quando ele estava lá no céu? Você se lembra do estudo de terça? Ele queria colocar o trono dele acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo, ser como Deus.
Agora, o mesmo desejo que ele tinha, ele lança para o coração de Eva. Olha, você vai ser como Deus se você comer o fruto. Gente, que absurdo, não é mesmo? Deus falou que ela ia morrer se comesse. E ela estava caindo nas lábias ali da serpente. Olha a conclusão que Eva tirou no verso 6. Gente, eu esqueci quem leu mesmo foi a Janaína, né? Janaína, eu posso pedir para você continuar a leitura? Sim. Pode ler para nós o verso 6, por favor? Tá bom. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e que também comeu. Muito obrigado, Janaína. Olha a versão da Janaína, como eu disse que é assim, moderna, né? Aqui a minha fala assim, ó, vendo a mulher que a árvore era boa. Da Janaína fala, vendo a mulher que a árvore era bonita. Olha que legal. Então ela olhou e começou a ver que a árvore era boa para se comer. Gente, era algo que levaria à morte. Como que poderia ser boa para se comer, bonita? Mas é que ela deixou-se encantar pelo inimigo. Deixou-se ali que aquelas mensagens entrassem na sua cabeça. Como você pode falar que é um negócio bonito, algo que vai te matar, não é verdade? E disse mais aqui, ó, ela é agradável aos olhos. No verso 6, a árvore é agradável aos olhos. A árvore desejável para dar entendimento. Isso estava naquela... A mulher pensou, né? E ela pegou do fruto. E aqui é o dia mais triste da humanidade. Né? Ela pegou o fruto e mordeu, comeu. Depois levou até o seu marido e ele viu o tamanho do erro que ela tinha cometido. Mas ainda assim, ele come também. E aqui os nossos primeiros pais caem em pecado. Transgrediram a lei de Deus. E a lei era clara. Podem comer de tudo. Mas se comerem da árvore, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Agora acontece o que está no verso 7. Eu vou fazer a leitura, a sequência agora. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha só que interessante. Sabe, em toda a viração do dia, todo finalzinho do dia, Deus passava pelo jardim e conversava com o casal. Já imaginou, gente? Conversar pessoalmente com Deus? Mas nesse dia aqui, o Senhor passou pelo jardim, eles ouviram a voz de Deus chamando por eles e eles se esconderam. Por que se esconderam? Por que se esconderam, né? Agora, está no verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Gente, eu pergunto para vocês. Deus sabia ou não sabia o que o homem tinha acabado de fazer? Sabia. Com tristeza, Deus estava vendo toda aquela cena. Eu imagino a dor no coração de Deus e ver ali os seus filhos recém-criados, né? Sofrendo aquela prova, mas ele não podia intervir. Ele não podia intervir. Lembra do livre-arbítrio? Ali, escolha. Ele ensinou, eles sabiam, eles tinham plena consciência do que era o dever, do que era o correto ali. Mas eles caíram. Agora o Senhor diz: onde estás? Deus não pergunta onde estás porque ele não sabia onde eles estavam. Deus pergunta onde estás, porque ele sempre nos dá uma chance de conversar com ele, de se explicar. Deus não é um tirano que chega e condena imediatamente. Deus deixou que o homem falasse. Vamos ver o que o homem falou? Verso 10, está escrito assim. O homem respondendo. Ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha, aqui apareceu pela primeira vez um sentimento no coração de Adão, chamado medo. Ele nunca tinha tido medo antes, e agora ele teve medo. Verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Olha Deus dando a oportunidade do homem confessar, né? Verso 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que o homem fez?
quando Deus deu a ele a oportunidade de confessar o seu erro, de se explicar. Você observou o que o homem fez? Jogou a culpa em quem? Jogou a culpa na mulher. Senhor, a mulher que tu me destes, esta me deu da árvore e eu comi. Sabe o que ele está dizendo aqui? Senhor, olha, essa mulher, se o senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido. Então ele está dizendo que a culpa é de quem? Ele está jogando a culpa sobre Deus. Não é, Selene? É. É isso. Agora vamos ver, Deus vai perguntar para a mulher, agora vamos ver o que ela vai explicar. Verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A mulher jogou a culpa em quem? Na serpente, né? Lembra como a gente está sempre fugindo, jogando a culpa em outra pessoa, né? Na verdade, ela escolheu, ela decidiu quem ela iria obedecer, a serpente ou o Senhor Criador, né? Infelizmente, ela obedeceu a serpente. Vamos continuar a leitura rapidamente para a gente ler outros versos. Então, verso 14. O Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Tá vendo? Esse verso aqui nos indica que antes desse evento a serpente não rastejava. Ela é um animal bonito. Dizem os teólogos que ela muito provavelmente até voava, tá? Um animal bonito que ficava sobre as árvores, belo, que não dava medo. A partir desse momento é que ela passa a transmitir medo. Agora o verso, deixa eu ver aqui, o verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu já vou voltar no verso 15. Vamos passar para o verso 16, depois eu explico o verso 15. E a mulher disse, olha só, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, o plano de Deus, mulheres, não era que vocês tivessem dores para dar à luz, viu? Não era que sofresse todos os meses. Não era. Isso foi uma consequência do pecado, tá? Olha agora no verso 17. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que Deus disse para o homem, Adão? A partir de agora, a vida na terra vai ser difícil, é o que Deus está dizendo. Por causa desse erro de vocês. Você vai plantar, mas vai nascer cardos, abrolhos, espinhos. Você vai ter que suar muito para comer do teu pão. Olha, o Luiz Cláudio trabalhou muito hoje, né, Luiz Cláudio? E Deus já falou, você vai trabalhar muito para comer do suor do teu rosto, comerás o teu pão. E no final, Deus diz, e você tornará para a terra, tá bom? Ou seja, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, Deus está dizendo, vocês vão morrer, tá bom? Eles não morreram imediatamente. Tiveram uma vida, criaram filhos, mas morreram depois. O plano original de Deus é que eles não morressem, tá? Que eles vivessem vivessem eternamente e enchessem a terra, e a terra fosse um lugar feliz, sem esses sentimentos que surgiram aqui como medo, né? Todas as dor, tudo que aparece de ruim agora, tá bom? Deixa eu seguir aqui. Então, já vimos o dia mais trágico da humanidade, quando o pecado entrou na Terra. Agora, quer dizer, quando o pecado entrou na Terra, que Satanás venceu? Que Satanás tomou agora, então, o domínio da Terra e ele dominaria para sempre? Porque o homem e a mulher preferiram obedecer Satanás, lembra? Era uma questão de obediência. A quem você vai obedecer? Quem é o seu Senhor? Aquele que diz para não comer ou aquele que diz que pode comer? E, infelizmente, decidiram para que Satanás fosse o Senhor naquele momento, né? Quer dizer que Satanás venceu temporariamente. Deus tinha um plano para salvar o homem.
se ele caísse, tá? Satanás pensou assim, agora quero ver o que Deus vai fazer. Porque se ele não matar o homem, porque se transgredisse a lei era para morrer. Se ele não matar, eu vou dizer, tá vendo? Ele não cumpre as suas próprias leis. E se ele matar o homem, eu vou dizer assim, Satanás pensou, ele é tirano. Lembra que eu falei que Deus é tirano? Satanás vai dizer. Ele está destruindo o que ele acabou de criar. Mas ele mal imaginou que Deus tinha um plano. E esse plano já está em Gênesis 3, verso 15, que está escrito assim. Alguém pode ler, por favor? A Janaína, quem sabe? Quero ver como é que está na versão da Janaína. Tá, leio Pode sim. ser? Sim. Só um minutinho. 3, verso 15 de Gênesis. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Muito bem, esse texto parece difícil, mas eu vou explicar agora. Está escrito assim, ó. Porém, aqui ele está falando para a serpente, tá? Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente. Aqui está falando do seu descendente, descendente da mulher. E é muito curioso que fala aqui no singular, o seu descendente. Aqui está falando de alguém que descenderia da mulher e que resolveria o problema do pecado. Alguém que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Está na continuidade, está dizendo assim, este, o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que está escrito aqui? Esse verso é lindo. Sabe por quê? Dentro daquele cenário trágico, de tudo que acabou de acontecer, está a promessa de que a serpente não venceria, que viria um descendente da mulher e venceria Satanás. Quem é esse descendente, gente? Quem veio da mulher e que a Bíblia chama de o filho do homem, né? E venceu Satanás. Jesus Cristo, irmã Jô. Jesus Cristo. Jesus. Satanás feriu assim o seu calcanhar, né? Ferindo na cruz, mas ali, na verdade, a cabeça da serpente estava sendo esmagada. E nós vamos ver agora um pouquinho disso. Porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. O que Satanás não imaginava é que o próprio Filho de Deus viria e morreria no nosso lugar. Observe o seguinte, Deus disse, se comer da árvore, você deve morrer. Então, a sentença para o homem era a morte. Ou o homem morreria, ou alguém morreria no seu lugar. E o Filho de Deus se colocou à disposição para morrer no nosso lugar. Amém? Amém. Gente, que coisa bonita isso daqui. Sabe, Deus não deixou o homem desamparado, não é verdade? Ele já traçou um plano. Muito embora tenha acontecido muitas coisas ruins de lá para cá, a promessa é da vitória, tá? A vitória de Cristo. Olha só, vamos ler alguns textos a mais. Vamos lá em Romanos. E agora nós vamos falar um pouquinho da solução, como foi, tudo isso foi solucionado. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos está no Novo Testamento, tá? Se você souber encontrar os evangelhos, o evangelho de Mateus, é um pouquinho para frente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vai chegar no livro de Atos e então Romanos. Se você quiser de outra forma, pode ir no livro do Apocalipse e ir girando para a esquerda. Que aí vai chegar em Romanos. Romanos capítulo 6, no verso 3. Deixa eu ver. Tem alguém que não encontrou ainda? Romanos capítulo 6, verso 23. Já encontrou, Claudinei? Ótimo. Deixa eu ver quem mais. Bom, pelo jeito todos acharam. Algum voluntário para a leitura? Eu leio. Irmã Ju, a senhora vai ler o próximo, pode ser? A Sandra levantou a mãozinha, então a Sandra lê o próximo verso, a senhora já lê. Pode ler, Sandra, por favor. 6:23. Ah, desculpa, é porque eu não estava achando. Ah, então eu vou te achar, vou te ajudar. Me fale que livro você está. Eu agora entrei em Romanos, Romanos capítulo 6. 3. Meia dúzia. No verso 23.
Tá. Já Achei. vou pedir para você ler. Verso 23. Isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado. Olha que verso lindo. O salário do pecado é a morte. O que é salário, gente? Salário é algo que é devido, tá? Após uma determinada conduta, após um trabalho, né? Então, o salário é um resultado lógico do trabalho. Qual que é o resultado do pecado, diz aqui? O salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. Só que o verso continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e condenados à morte. Mas Deus resolveu o problema por meio de Jesus. E nós vamos ver mais alguns versinhos que vão explicar isso para nós. Romanos 5, verso 12. Vou pedir a ajuda da irmã Jô. 5, verso 12. A irmã Jô vai ler esses dois versos. Lê primeiro Romanos 5, o verso 12, eu vou comentar. Depois a senhora... solta o som, tá, irmã Jô? Aperta o microfone aí. Isso, Romanos 5, verso 12. Pode ler para nós. Ok? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, que verso curioso. Talvez alguém pode estar pensando assim, mas quem errou foi o Adão, foi a Eva, e o que eu tenho a ver com isso? Não é? Não sei se alguém está pensando isso nessa noite. Olha como a Bíblia nos responde. A morte, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sabe, todos que nasceram de Adão são pecadores. Todos nós somos pecadores. Ninguém aqui pode dizer que não é um pecador. E por isso todos nós estamos condenados à morte, tá bom? Nós herdamos de Adão uma tendência para o pecado. Imagine que você tem algum parente aí, seus pais são pessoas ricas, né? E qual é a herança que você vai receber? Você vai receber uma fortuna no futuro, né? Dos seus pais. Infelizmente, a fortuna é o contrário que nós recebemos aqui de Adão. Nós recebemos o pecado, tá bom? Então, a Bíblia explica assim, por um só homem veio o pecado e a morte, e esta passou para todos os homens. O pecado é como se fosse um vírus, e todos nós estamos infectados por ele, sabe? Nós somos pecadores. Olha o que diz Romanos 3, 23. Irmã Jô, pode ler para nós. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muito Amém. bem. A Bíblia não exclui ninguém. Todos pecaram. Aqui ela está falando de todos. Quando ela diz todos, ela não está deixando ninguém de fora. Todos pecaram. Todos nós que estamos estudando aqui hoje, sabe? Todos que não estão estudando também. Todos os seres humanos, todos são pecadores. Não há ninguém que possa dizer, eu não sou pecador. Todos nós pecamos e a Bíblia diz que carecemos da glória de Deus. A nossa única salvação está em Deus, está na glória de Deus. Carecemos da glória de Deus, tá bom? Você está entendendo onde nós estamos levando com a nossa conversa? Adão e Eva pecaram. Todos os que vieram após eles são pecadores, nós também. Só um que pisou esta terra que não teve pecados. Foi aquele que morreu por nós. E se ele tivesse algum pecado, ele não poderia morrer por nós, porque alguém precisaria morrer por ele. Jesus é o único sem pecado. Por isso ele pagou o preço. Ele pagou o preço da nossa salvação. Como Jesus pagou o nosso pecado? Como ele pagou? Eu quero destacar algumas coisas para você. Vai lá em João. Nós estamos em Romanos, vai para o lado esquerdo. Vira assim a Bíblia, as folhas para o lado esquerdo, que vai cair em João capítulo 19. João capítulo 19, nos versos 16 até o 18. Depois vamos ler o verso 30.
Antes da leitura, eu quero explicar uma coisa para você. Sabe a morte que Adão e Eva foram condenados? Eles não morreram imediatamente, como eu disse. Tiveram filhos e depois envelheceram e morreram, como Deus disse que morreriam. Mas a morte eterna, é dessa que Jesus nos livra. Porque Adão e Eva também irão ressuscitar na volta de Cristo. E todos aqueles que morreram com a esperança em Jesus vão ressuscitar, como nós vimos no estudo sobre a volta de Cristo. Mas isso só é possível porque Jesus pagou esse preço, este salário que é o pecado, tá? O salário do pecado, na verdade, que é a morte. Como foi que Jesus pagou? Está em João 19, versos 16 e 18. Alguém não encontrou ainda? Estamos chegando no finalzinho do estudo, eu preciso que todos encontrem agora, hein? Já achou, Sandra? Capítulo 19, vamos ler do verso 16 até o 18. Eu vou fazer a leitura, tá? Está escrito assim: Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Nós vamos ler agora os momentos da crucifixão de Cristo. Verso 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Gente, que mal Jesus fez para ter uma sentença dessa? Sabe que este é chamado do maior erro judiciário da história, né? Jesus não fez mal nenhum, não fez mal para ninguém, tá? E aqui ele foi entregue para ser crucificado. Ele apanhou, tomou chibatadas, colocaram uma coroa de espinhos assim na sua cabeça, que feriram a sua cabeça. Depois que ele passou por toda essa tortura, ainda colocaram ele para levar a própria cruz, que era uma madeira muito grossa. Teria que ser uma madeira grossa, uma madeira pesada, porque tinha que aguentar o corpo de um homem pendurado depois. E ele carregou a própria cruz e subiu o monte. Era uma subida, assim, até chegar no lugar onde ele foi crucificado. A tortura sobre Jesus foi tão grande que no meio do caminho ele tem um rápido desmaio. Sabiam disso? Está nos evangelhos, depois você pode ler. E aí os soldados romanos pegam um dos homens que estão ali para ajudar Jesus a carregar aquela cruz. E aí, aquele homem põe nas suas costas, é o Simão Cirineu. Eu gosto de pensar que aquele homem teve um privilégio, né, de ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Ele pegou naquela cruz que já estava manchada com o sangue de Jesus, né? Jesus, como eu disse, ele foi torturado, ele tomou 39 chibatadas. A chibatada era como se fosse um chicote, assim, e na ponta dele tinha uns pedacinhos de osso, que era para dilacerar a carne, as costas da pessoa. Então, por tudo isso Jesus passou. Levou a sua própria cruz, subiu no monte, diz que ele chegou num lugar chamado Calvário, e ali ele foi crucificado entre duas pessoas. Sabe entre quais duas pessoas eram essas? Entre dois ladrões. Gente, parece... Olha, até nessa hora, né? A Bíblia é fantástica. Por que ele estava entre os dois ladrões, né? Ele, um justo, entre dois ladrões. Ali ele estava pagando o preço do pecado da humanidade inteira. E a humanidade será representada por aqueles dois homens ali, dois pecadores. E o mais curioso é que um se arrepende e outro não. Mostrando que os dois tiveram a mesma oportunidade de conhecer Jesus, ouvir Jesus ali, mas um se arrependeu e o outro não. Que lado eu e você? Que lado você quer estar? Pecadores todos nós somos. Quer estar do lado do pecador arrependido ou do não arrependido, né? Claro que nós queremos estar do lado do pecador arrependido, aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Mas a história continua e nós já vamos terminar. Dá uma olhadinha para o verso 30. Verso 30. Aqui é a morte de Jesus. Jesus passou por tudo isso, ele foi crucificado, sua mãe estava ali, chorando, né? Alguns discípulos estavam ali por perto, os soldados estavam ali. Agora acontece o que está no verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui é o seguinte,
Jesus estava ali nos seus momentos finais, e ele deu um brado, ele falou ali, está consumado. Eu tenho essa palavra aqui do original que eu quero mostrar para vocês. Se nós estivéssemos lendo a Bíblia aqui, no original, em grego, estaria escrito tetelestai. Essa palavra quer dizer está consumado. É o que Jesus disse ali na cruz. Às vezes nós pensamos que ele falou em português, né? Mas não é, tá? Não falava português. Ele disse tetelestai. O que quer dizer essa palavra tetelestai? Esta palavra era uma expressão usada para dizer está pago. Tá bom? Quando alguém tinha uma dívida e tinha um documento, e aí quando ele pagava a dívida, o credor escrevia, olha, está pago, tetelestai. Quando Jesus disse lá na cruz, tetelestai, que a Bíblia aqui algumas traduzem como está consumado, né? Ele está dizendo, está pago, está consumado. O preço do pecado foi pago. Olha só que coisa linda. Tetelestai, está pago. O preço do meu pecado, o preço do seu pecado, está pago na cruz. Então, nós não precisamos mais ter medo. A condenação passou de nós. Dá uma olhadinha. João, capítulo 3 agora. João, capítulo 3. Folheia um pouquinho para trás, assim, a sua Bíblia. João, capítulo 3, verso 16. João, capítulo 3, versículo 16. Mesmo livro que nós estamos. A Selene não leu nenhum texto hoje, né, Selene? Aperte de novo o microfone. Pode Aí. ler? Pode. Olha que verso bonito. Se você não tem nenhum verso grifado na sua Bíblia, grife esse. Esse verso, eu costumo chamá-lo de o resumo da Bíblia. Tá? O resumo. O que a Bíblia quer dizer para nós? Pode ler, Selene. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que Muito coisa conhecido, linda. né, Eliseu? Também, Muito né? conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra do estudo passado que nós dissemos que Deus nos ama? Deus nos ama mais do que a nossa própria mãe nos ama. Sabe, a gente não tem ideia do tanto que Deus nos ama, como Ele nos quer bem. Aqui diz que Deus amou ao mundo. Quando diz Deus amou o mundo, não quer dizer que amou o planeta, as rochas, a terra, não. São as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, essa expressão tal maneira quer dizer que é algo muito grande, tá? Que Ele deu o seu Filho unigênito. Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, minha irmã, hoje a salvação não é difícil, ela é fácil. É por crer em Jesus, aceitar que Jesus pagou o nosso pecado, sabe? É crer em Jesus, ele pagou o preço do meu pecado. O salário que eu devia, que era a morte, Jesus pagou, tá bom? Olha agora o livro de Atos. Passa um pouquinho. O próximo livro. Estamos em João. Vamos para o livro de Atos. Atos, capítulo 4, verso 12. Atos 4, verso 12. Esse verso, estávamos em João, só passar um pouquinho para frente, já chega no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 12. Você pode ler para nós, Helene? Sim. Atos 4, peraí que eu estou vendo que a irmã Jo ainda está encontrando ali. Atos capítulo 4, no verso 12. Pode ler. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha que outro verso lindo. E na minha Bíblia isso aqui também está marcado, está riscadinho assim de caneta, sabe? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome que nos salva, gente. Pode pensar em qualquer nome aí que você marca. Não existe nenhum que nos salve.
O texto diz que só Jesus Cristo nos salva. Só Jesus é o Salvador. Eu quero perguntar para você, nesta noite, antes de lermos o último versinho, você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Então, quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá em João capítulo 15. Volte um pouquinho. João 15, verso 13. João, estávamos em Atos, é só ir para o lado esquerdo e já chega em João, no capítulo 15, no verso 3. João, capítulo 15, no verso 13. Eu vou fazer esta leitura. João 15, verso 13. Está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que este, sabe? Novamente a Bíblia diz, ninguém te ama mais do que Jesus Cristo, porque ele deu a vida por mim e por você. Agora, como é que nós vamos responder a este amor tão grande, sabe? Talvez você não imaginava que era tão amado assim, né? Agora, como vamos responder ao amor tão grande de Jesus? Eu vou terminar com uma historinha. Posso contar uma história? Posso contar uma história, Luiz? Uma história muito bonita que eu ouvi certa vez, eu vou resumir para vocês, tá? No período da escravatura, a escravidão, né? É um período difícil, muito difícil. Não sei se você já leu sobre isso, é horrível as coisas que aconteciam. Os navios negreiros transportavam negros da África aqui para a América, e muitas vezes os navios ingleses que estavam lutando contra a escravidão percebiam que aquele navio estava se aproximando, mas demorava para os navios se encontrarem, né? E com medo daqueles homens serem presos, eles jogavam todos os negros no mar, acorrentados, né? 200, 300, 400, 500 pessoas eram jogadas no mar. Nessa época, os negros eram tratados como se não fossem pessoas, eram coisas. Era uma história, uma época muito difícil. Mas existiam boas pessoas nessa época, que lutavam para libertar escravos. E um dia, houve um leilão de escravos. Um leilão. Um grupo de... Como é que era o leilão, né? Ficavam ali expostos os negros, muitas vezes até sem roupa nenhuma, e algumas pessoas davam lance, leilões, para comprar esses homens. E havia ali um fazendeiro que era considerado um bom homem, que era um bom homem, que ele tratava muito bem todas as pessoas, inclusive os escravos. E ele foi participar daquele leilão. Mas existia um outro fazendeiro que as pessoas sabiam que ele era mau, que ele explorava as pessoas, os escravos até a morte, né? E tinha um homem jovem, muito forte, e cobiçado, todos queriam aquele homem forte. Então, os lances começaram a ser disputados por aquele fazendeiro bom e por aquele fazendeiro ruim. O mau dava um lance elevado, o bom cobria a oferta. O mau dava uma oferta maior ainda, e o bom dava uma oferta, cobria a oferta. Até que a oferta daquele bom fazendeiro foi tão alta que aquele homem mau falou, você é louco, esse homem não vale tudo isso. E comprou aquele escravo. Ele comprou o escravo, e o escravo, como eu disse, era um homem jovem, e ele dizia assim, eu não vou trabalhar, o escravo disse. Você pode me levar para sua fazenda, mas eu não vou trabalhar. E então aquele homem levou aquele escravo até a sua fazenda, chegou na fazenda. O escravo disse, eu não vou trabalhar. Então aquele fazendeiro soltou as algemas das mãos, soltou as algemas dos pés, e disse para ele, você é livre. Aquele escravo disse, eu não vou trabalhar para você, não adianta. Não, meu senhor, o senhor não entendeu? Agora você é livre. Pode fazer o que você quiser. Eu te comprei para ser livre. Aquele escravo demorou um pouquinho para entender tudo aquilo. E então ele se ajoelhou diante daquele homem e falou assim, olha, agora eu quero trabalhar para você. Agora eu não quero mais ir embora.
Eu quero ficar com você. Você pagou o preço da minha libertação? Exatamente. Está aqui a carta. Você é um homem livre. Ele disse, não, agora eu quero ficar e quero te servir. Porque você é um bom homem. Você me salvou. Sabe, gente? Há pessoas que não entendem por aí o que Jesus fez por nós. Não entendem. Estávamos condenados à morte. Éramos escravos do pecado. E Jesus nos libertou. Por que devemos servir a Jesus? Por amor. Porque Ele é o nosso Salvador. E agora eu faço aquela pergunta para você. Você aceita Jesus como seu Salvador da sua vida? Nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, mais ninguém. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Se você aceita Jesus como seu Salvador, eu quero te convidar para levantar a mãozinha assim, ó. Que eu quero orar por você nesse momento, tá bom? Quero orar. Talvez você não tenha entendido até hoje como foi grande o sacrifício de Jesus por você. Quanto Jesus te ama, tá bom? Vamos orar então? Vamos fazer a oração? Antes de eu fazer esta oração, alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu estou vendo o Cláudio Pereira está com a mãozinha levantada assim. Cláudio, quer falar alguma coisa? Não é o Luiz Cláudio, é o outro Cláudio, é o Cláudio Pereira. Acho que é um erro, né, Cláudio? O Cláudio Pereira. Tá tudo bem. Mas o Luiz soltou ali o microfone. Eliseu, minha dúvida é a seguinte: antes de Jesus, não tinha salvação, então? Tinha, Luiz. Ótima pergunta. Gente, eu vou ser sincero, vocês devem pensar que eu acho ruim das perguntas. Eu adoro quando vocês fazem perguntas, porque vocês estão assim ligados. O Luiz Cláudio está ligadíssimo. E é isso aí, Luiz. Nós vamos fazer um estudo e vamos ver como é que era a salvação das pessoas antes, tá, da morte de Cristo. Mas eu já te adianto, Jesus morreu por todas as pessoas em todas as épocas. Todas as épocas. Desde Adão até os nossos dias, até para os que virão até o dia da sua volta, tá bom? Só que existia uma representação. No passado existia uma forma que as pessoas estavam representando. O Antigo Testamento inteiro é aguardando Jesus vir, tá bom? Mas nós vamos fazer esse estudo, você vai ver, vai ficar bem claro. Mas adiantando a resposta, Jesus morreu por todas as pessoas de todas as épocas. Selene levantou o dedinho. Quando Deus falou para se Adão e Eva comessem do fruto proibido, eles morreriam. Mas não existia a morte. Não é verdade? Até eles caírem, não existia a morte. Não existia a morte, exatamente. Entendi certo, então, né? E entendeu assim, corretamente. Como eles entenderam, né, o recado de Deus, que se eles desobedecessem, eles morreriam. Como que eles, se não existiam, eles saberiam o que é morrer, o que era a morte? Correto. Selene, nós temos que lembrar que Adão e Eva, eles tinham uma capacidade intelectual muito maior que a nossa, tá bom? Mas muito maior. Eles eram perfeitos, tá? Não tinham esse gene contaminado pelo pecado que nós temos. E a palavra de Deus era muito clara. O que era a morte? Do jeito que eles vieram do pó, foram criados do pó, né? Voltariam para o pó. Essa era a morte. Tá bom? Então, não tinha como eles não entenderem isso. Tanto que Eva explica para a serpente, não, ó, Deus falou que se a gente comer, a gente vai morrer, mostrando que eles estavam entendendo certinho. Ó, pode ter certeza que a capacidade de entendimento deles era bem maior do que a nossa própria. Grande. É. Entendi. Muito bom. Ótimo. Obrigada. Mais alguém? Então, eu convido você para nós orarmos, tá bom? Eu quero que você durma feliz nessa noite. O título do estudo é A Queda do Homem, né? E quando chega no momento da queda, eu costumo dizer que é o momento mais triste da humanidade. Porque tudo de ruim que aconteceu depois tem aquele início ali. Só que a boa notícia é que Jesus solucionou o problema. Nós estamos aqui ainda nesse mundo, né? Sofrendo as consequências do pecado. Mas logo Jesus vai voltar e não teremos mais a presença do pecado. Tá bom? Vamos fazer a oração? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse estudo tão bonito, por vermos que o Senhor nos ama tanto a tal ponto de enviar ao mundo o seu Filho unigênito para morrer por nós. E agora, Senhor, nesta noite, nós
todos que aqui estamos, manifestamos que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Por isso, bom Pai, guarda-nos para o teu reino. Abençoe essas pessoas que estão ouvindo esse estudo, esses filhos tão amados do Senhor. Que a cada estudo, a cada momento que fomos conhecendo a tua palavra, que possa ser um momento único de transformação na nossa vida. Dá-nos, bom Deus, uma boa noite, que possamos dormir tranquilos, confiantes de que o Senhor é o nosso Salvador. Esta oração, bom Pai, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.